Voltamos com o nosso Tudo em Dia, ao vivo na telinha da TV Terra do Sal, canal 14 em TV aberta, canal 173 na BrisaNet e em todas as redes sociais. Somos afiliados da Rede Super e estamos aqui sempre disponíveis para você, nosso querido telespectador. Hoje, 17 de setembro, é dia da compreensão mundial. O que é essa compreensão, como é que ela funciona, onde foi que ela foi criada, por que, o mundo não consegue ter essa harmonia na compreensão mundial? Esses são alguns, dos pensamentos que a gente tem, e a gente trouxe um professor que é também pensador, pesquisador e está sempre palestrando em vários locais do Rio Grande do Norte, professor Ailton Siqueira, ele que é da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e vai nos ajudar a essa compreensão mundial. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Aline. Bom dia a você, aos telespectadores que acompanham o programa. E vamos conversar um pouco sobre o Dia da Compreensão. Pois é, professor. Eu estava lendo que a compreensão mundial ela foi criada com o objetivo de fazer com que as pessoas entrassem numa harmonia, vamos dizer assim, mundial mesmo, global, que as pessoas se entendam, respeitem e tal. Mas a gente sabe que vai mais além, E esse além é que é justamente que a gente quer saber, conversar a respeito. Veja só, Aline, acho que você está correta, mas assim, hoje nós temos um desejo de compreensão, temos uma necessidade planetária de sermos compreendidos, Então, assim, por que isso? Porque nós estamos vivendo cada vez mais um mundo de desafios com diferenças, intolerâncias, violências, inseguranças, e isso tem gerado um conjunto de incompreensões, ou o contrário também é verdadeiro. As incompreensões têm levado muito ao aumento da violência, das guerras, das disputas, das brigas e de todos os tipos de segregação que a gente presencia. Então, assim, quando se criou o Dia Mundial da Compreensão, foi exatamente para isso, para que o ser humano começasse a repensar um pouco o seu pensamento, a rever um pouco das suas visões, a sua forma de lidar com o outro e, sobretudo, a forma como lidar consigo mesmo. Porque a compreensão ela opera em dois vetores simultâneos. Assim, eu preciso compreender o outro, você, que é sempre diferente de mim, mas eu também preciso me compreender com todas as contradições e diferenças que em mim habitam. Eu não sou um ser completamente compreensivo para mim mesmo. Esse princípio talvez seja a base do princípio para a gente pensar na compreensão mundial, porque se eu não compreendo tudo o que acontece comigo mesmo, como é que eu vou compreender todas as diferenças com as quais eu habito no trabalho, na família, na escola, nas relações afetivas? Então, assim, o Dia Mundial da Compreensão é esse dia que vem para que a gente pense na necessidade da gente dialogar, da gente escutar, da gente criar mais solidariedades e, sobretudo, respeitar essas diferenças que são estabelecidas na ordem do dia a dia. Porque sem uma nova compreensão, ou seja, sem uma compreensão daquilo que nós somos, da importância que tem essa compreensão para aquilo que a gente vive, o mundo vai entrar cada vez mais em guerras, em conflitos e aumento da violência, porque onde não tem diálogo, onde não tem escuta, não tem entendimento. Se não tem entendimento, não há compreensão, e sem compreensão a gente transforma o outro em inimigo. É verdade. E aí vale a gente lembrar, professor, a questão de você se colocar no lugar do outro. Como é importante a gente se colocar no lugar do outro e como é difícil a gente se colocar no lugar do outro. Veja, um problema que tem sempre recorrente isso na vida cotidiana. A gente tem sempre a necessidade de pedir que o outro se coloque no nosso lugar, Mas nós temos uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar do outro. Isso gera o quê? Incompreensões. Eu estou sempre pedindo para ser compreendido. Se você pegar nas relações cotidianas, no trabalho, na família, em todas as dimensões, a gente sempre pede para ser compreendido. E quando a gente pede para ser compreendido, a gente tem um pouquinho de insinuação, assim, me compreende, portanto me aceite. E a compreensão e a aceitação são duas coisas diferentes. A gente pede para ser compreendido, principalmente em alguns momentos que a gente quer que os outros aceitem as nossas decisões, as nossas posturas, o nosso jeito de ser. Mas também a gente esquece de que o outro, por ser outro, também está pedindo isso da gente. Então, como estabelecer uma relação se eu estou pedindo do outro o que o outro está pedindo de mim? Então, essa compreensão, a gente está sempre pedindo, mas está difícil de ser dada, porque
exige da gente um conjunto de desprendimento, um conjunto de abrir mão de algumas vaidades, de alguns valores, de algumas posturas, sobretudo de um egocentrismo de achar que sempre minhas visões são as corretas, meus valores são os mais humanos, os mais justos, minhas ideias são sempre as verdadeiras. Se a gente não abrir mão um pouco dessa vaidade, desse egocentrismo nosso, a compreensão fica muito prejudicada. Eu não posso te compreender quando eu imponho verdades, quando eu tenho valores que digo que são superiores aos seus, quando eu tenho ideias que para mim são inconciliáveis com você. Né? Então, esse é o desafio que a gente tem da compreensão, porque a compreensão seria a base de uma nova forma da humanidade viver um pouco em paz. É verdade. Né? Construir a paz, a famosa paz mundial. Pois é, e essa paz vem muito de nós, dentro de nós, né, professor? A gente está conversando com o professor Ailton Siqueira, ele que é da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, está falando hoje, talvez de forma até filosófica, né, professor, a questão da compreensão mundial. Hoje é o dia da compreensão mundial e a gente traz esses debates também aqui para você no Tudo em Dia, para que nós possamos, por exemplo, começar uma semana, né, com essas reflexões. Como é difícil a gente, né, entrar em harmonia, às vezes até dentro de casa, até dentro da gente mesmo. E como isso é possível? Professor, o senhor acredita que a educação, né, o estudo, o conhecimento, ele traz um pouco dessa compreensão para dentro de nós ou não? É difícil dar uma resposta definitiva. O que a gente pode dizer é o seguinte, assim, que toda educação, se ela for voltada para compreender a condição humana, compreender a nossa realidade, compreender a vivência com os outros, ela seria uma educação diferente dessa que nós temos hoje. Se você pegar, por exemplo, os parâmetros curriculares de ensino, você tem lá os 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, que nós estamos relativamente caminhando há muito tempo nisso e produzindo sobre isso. Mas nós temos 2 outros pilares da educação que são fundamentais para essa área de compreensão, que é o aprender a ser e o aprender a viver junto. O que está por trás de uma política educacional que está na Unesco, que defende que é importante nós investirmos no aprender a ser e no aprender a viver junto. Humanizar a educação. Humanizar e viver junto só é possível se nós nos compreendermos. Sem isso, nós não podemos viver juntos. Então, a gente tem que aprender a nos compreendermos, porque assim a gente aprende a viver junto. E a gente só aprende a viver junto sendo aquilo que a gente é, sem se anular diante desse outro. Por isso que a compreensão é difícil. Porque quem compreende acha que está sempre anulando, sempre abrindo mão das coisas. Mas essa é uma ideia que você constrói reciprocamente. Numa relação a 2, você nunca é só você, eu nunca sou somente eu. Existe alguma coisa que nós construímos para manter esse laço. E talvez essa coisa que se construa, mais importante do que o afeto, o amor, o respeito, seria a base da compreensão que talvez esteja fundando a vida humana, sobretudo nas relações hoje. Você para pensar, Aline, que uma grande parte dos problemas profissionais diz respeito à compreensão. É verdade. Os grandes problemas hoje que você tem na ordem do dia a dia afetivos são porque os casais e os namorados não conversam ao ponto de um entender o outro. Na família, do mesmo jeito, nós não estamos nos entendendo. Então, está faltando algo que não é da ordem do material, é da ordem da relação cotidiana. Então, por isso que a compreensão hoje ela precisa ser tematizada. Está nos parâmetros, nos princípios, está em um conjunto de livros que vem trazendo a importância que tem a compreensão para se trabalhar em sala de aula, sobretudo porque é um universo das diferenças, né? Então, assim, é muito importante isso, porque sem isso a gente não vai construir novas relações sociais ou vamos construir uma nova sociedade fundada nessa coisa que não seja meramente do tecnicismo e do produtivismo. Seja mais humano, né, professor? É verdade. A gente está conversando com o professor Ailton Siqueira, ele que é da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, está falando sobre o Dia da Compreensão Mundial, o quanto, né, nós temos ainda para buscar, inclusive dentro de nós, essa compreensão no dia a dia, nas nossas rotinas, sejam elas profissionais, sejam elas de saúde, sejam elas de, enfim, matrimônio ou relacionamentos amorosos. E a gente quer que você, né, esteja aí também ligadinho
e faça essa reflexão. Hoje é segunda-feira, né? Estamos começando mais uma semana. Como é que tem sido as nossas atitudes? Como é que tem sido as nossas convivências? Professor, para a gente fazer um resumão, né, e tentarmos encerrar esse assunto, que a gente sabe que é um assunto que a gente vai estar sempre conversando por aqui, o que nós poderíamos fazer para começarmos, né, a termos outra visão das pessoas, a termos outras visões até de nós mesmos. Inclusive o Setembro Amarelo, né, traz aí essa reflexão também, que muitas vezes a pessoa não está mais querendo nem viver e vai para outros caminhos. Como é que a gente pode trabalhar isso? Eu acho que talvez o caminho, Aline, seja esse um pouco do que você já sinalizou na sua fala, mas assim, a base da compreensão ela parte de mim. Né? Assim como eu sei que o outro está pedindo compreensão, eu estou pedindo compreensão do outro, o outro está pedindo de mim, talvez seja importante a gente começar a repensar, mas assim, por que minhas verdades são tão mais importantes do que a dos outros? Por que eu tenho que estar sempre querendo ter razão? Será que aquilo que eu fiz para você realmente era a coisa mais certa? Ou seja, o exercício cotidiano da gente pensar a segunda vez, para pensar melhor, talvez seja mais necessário. Por que isso? Porque quem pensa a segunda vez não pensa mais no que fez, pensa se o que ela fez está correto com aquilo que ela realizou para o outro, né? Eu fiz uma coisa para você. Quando eu penso a segunda vez, Aline, eu estou pensando, será que eu fiz a coisa certa para a Aline? Então deixa de ter a preocupação com o outro e passa a ter a preocupação com si mesmo. É questionar a si mesmo. Eu deixo de querer que o outro se enquadre no meu mundo, mas eu passar a abrir meu mundo para outras verdades que talvez o outro esteja trazendo e eu estou simplesmente sendo intolerante com isso e resistente a isso. Então nós não estamos dialogando, nós não estamos tendo abertura, nós não estamos nos entendendo. E essa talvez seja a base da incompreensão. E então um dos motivos que a gente pode ter vamos pensar nessa compreensão de forma cotidiana, sempre repensando esses nossos pensamentos. Sempre nos questionando antes de questionar o outro. Eu acho que é um bom caminho para a gente começar a se entender. Pensar pela segunda vez, pensar de novo, repensar. Sempre passando pelo pensar. Professor Ailton Siqueira, muito obrigada pela sua participação. Não vai ser a primeira vez só, viu? Se organiza aí que a gente vai trazer o senhor de novo aqui. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelos seus pensamentos sobre o Dia da Compreensão Mundial, que é hoje, dia 17 de setembro. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais conteúdo de valor para você.